Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma live de Destravando o Edital. Dessa forma, hoje nós vamos destravar o edital da Prefeitura de Contagem, com foco principal no cargo terapêutico. Boa tarde. Então, essa é a nossa proposta, né, da gente entender um pouquinho mais sobre esse edital da Prefeitura de Contagem e apresentar no final, né, qual que é o planejamento, qual que é a minha proposta de mentoria para esse programa do concurso da Prefeitura de Contagem. Sejam todos bem-vindos, né? Quem está aqui de uma forma online ou quem vai assistir essa live posteriormente, vamos juntos, né, desmembrar um pouquinho sobre essa proposta do edital no concurso, né, da Prefeitura de Contagem. Nós encerramos uma mentoria agora recente do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Tive um número expressivo de farmacêuticos que participaram comigo dessa mentoria e a gente conseguiu lograr alguns êxitos interessantes. A gente não teve o resultado, né, final do concurso, mas muitos colegas farmacêuticos que conseguiram excelentes resultados nessa prova do conteúdo específico do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, em números que não conseguiam em concursos anteriores, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Claudinei Ferreira, tá? Sou farmacêutico, sou formado, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, estou no mercado aí completando 25 anos como farmacêutico, há 16 anos como professor universitário, uma larga expertise aí no mercado farmacêutico, com uma experiência vasta na assistência farmacêutica, na farmacologia, na saúde pública. Então, dentro da nossa ementa, a gente vai focar inicialmente entendendo quem é a banca organizadora do concurso público, né, da Prefeitura de Contagem, que é a nossa banca Axis. Então, vamos pegar alguns pontos mais importantes dentro do edital, vamos tentar entender a quantidade de vagas, como é que vai funcionar essa prova, porque cada banca tem uma metodologia específica e nessa banca do Instituto Axis, eles têm uma didática um pouquinho diferente da IBFC, que foi a organizadora do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós ficamos bem surpresos, né? Até que os meus alunos não tanto, mas eu observei muita gente surpreso com o nível de questões, né, que a IBFC cobrou na prova. O pessoal da odonto, nossa, a prova foi muito difícil. Eu vi o pessoal também da enfermagem alegando uma dificuldade muito grande de fazer a prova. E até alguns colegas farmacêuticos, né, que não tiveram na minha mentoria também, assim, apresentaram uma certa dificuldade em relação a algumas questões de conhecimento específico do último concurso da PBH. Então é muito importante a gente conhecer a banca, né, porque a partir da banca a gente tem um histórico da banca. O Instituto Axis não tem tantas provas como a IBFC tem, né, já de expertise no mercado, mas também já fiz um rastreio bem interessante das provas do Instituto Axis para a gente conhecer, né, o perfil da banca. E é em cima dele que a gente vai falar um pouquinho aqui dentro da proposta. Então, quando a gente pega a validade do concurso da Prefeitura de Contagem, segue o modelo padrão, tá, pessoal, de todos os concursos. Então, a validade, ela tem uma validade de 2 anos, e esse concurso ele pode ser prorrogado por mais 2 anos a critério do município de Contagem. Por que eu falo isso? Então, é muito importante para quem já está formado, beleza. Se caso é aprovado, é homologado a efetivação, ele vai assumir o cargo. Mas isso abre também portas para aqueles que ainda não formaram, são estudantes de farmácia, estão lá faltando 2 anos, 1 ano, 3 anos para formar, não deixem de fazer o concurso, tá? Porque você está fazendo um concurso, você ainda não foi aprovado, né, na faculdade, você ainda não tem o seu diploma de farmacêutico, que é uma exigência legal para a assunção do cargo, mas caso você seja aprovado e convocado, você não formou, mas você pode solicitar a reclassificação, né, e ir para o último
número da fila de espera, podendo ser chamado ou não. Então, quando a gente pensa no concurso de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, a gente tem aí 4 anos, né, para que a prefeitura possa estar fazendo a convocação de farmacêuticos. E assim como eu falei bastante com vocês no concurso da prefeitura de Belo Horizonte, né, o número que se chama é um número bem superior ao que é proposto no próprio edital, tá? Atenção ao prazo de inscrição, tá, do concurso da Prefeitura de Contagem. A inscrição ela é em outubro a novembro, então ela vai do dia 7 de outubro até o dia 6 de novembro. E diferente do que aconteceu na PBH, onde a prova de farmacêutico e de técnico acontecia no mesmo horário, horário concomitante, e nem foi divulgado previamente, tá? Isso foi divulgado somente próximo do dia da prova. O Instituto Axis fez um edital bem detalhado, isso é importante, mostra um pouco de credibilidade também da banca, e ele permite até 2 inscrições no concurso público de forma simultânea. Isso é interessante. Talvez alguns de vocês sejam auxiliares de farmácia ou técnico de farmácia, né? Já com cargo de nível técnico, auxiliar de laboratório, técnico de laboratório. Isso vai te abrir uma oportunidade para poder fazer 2 provas no mesmo dia, tá? Você pode estar fazendo a prova para farmacêutico e você pode estar fazendo a prova para nível fundamental, que seria auxiliar de laboratório. Ou você pode fazer a prova de farmacêutico e a prova de técnico de laboratório. Então, isso abre uma oportunidade, tá, pessoal? Então, nesse caso, até 2 inscrições para cargos e turnos de provas diferentes. E aí, pagar 2 taxas de inscrição. A inscrição de nível fundamental ficou em R$ 50, a inscrição de nível técnico, R$ 70, a inscrição de nível superior, R$ 100, ok? Então, isso é um ponto diferenciado no concurso que nós temos da Prefeitura de Contagem. Também abre oportunidade para solicitação de isenção da taxa de inscrição. Muitas pessoas não ficam atentas a isso, né? Então, aqueles que estão desempregados, aquele que tem uma hipossuficiência, que consiga comprovar que não consegue, né, arcar com o valor de R$ 100 da inscrição, ele tem um formulário para ele estar preenchendo, um formulário de hipossuficiência, e ele encaminha esse formulário com os documentos que são solicitados no edital. Caso alguém tenha uma certa dúvida em relação ao edital, né, na parte de solicitação de isenção, pode me mandar uma mensagem que eu vou esclarecer isso com toda tranquilidade, tá bom? Então, isenção também para a taxa de inscrição. E o período de solicitação da taxa de inscrição é do dia 7 de outubro a 9 de outubro. Por quê? A gente faz a solicitação da isenção. Caso essa isenção seja indeferida, você pode abrir recurso, né? Então, todo concurso ele tem as oportunidades de fazer a solicitação de recurso. Então, você faz um recurso. Caso o seu recurso seja deferido, ok, você não paga a taxa. Caso o recurso seja indeferido, aí você vai fazer sua inscrição efetuando o pagamento da taxa, tá? Então, é uma tentativa. Acho que não pode perder a oportunidade de não tentar, principalmente para quem é estudante ou quem é farmacêutico e não está alocado no mercado de trabalho e consiga comprovar que não tem vínculo trabalhista. Então, a gente pode tirar uma cópia da carteira de trabalho, mostrando que não tem nenhum vínculo posterior, ou fazer o download da carteira digital de trabalho e encaminhar isso como um comprovante para a banca. Beleza? Então, inscrição, eu acho que está bem claro. Um ponto muito importante quando a gente olha para os editais é em relação à distribuição de vagas. E aqui eu quero chamar alguma atenção, acho que alguns pontos que são interessantes. No concurso de contagem, foi distribuído 2 cargos, pessoal. A gente tem um cargo de bioquímico e um cargo de farmacêutico bioquímico. Eu tive um cuidado muito grande, né, antes de fazer essa live, de procurar a turma da Prefeitura de Contagem para me entender um pouco mais, né, do que eles estão querendo dentro desse concurso. Tem colegas hoje que são referências técnicas, né, em Contagem, assim como em outras cidades, mas aí o foco aqui é Contagem, que já foi da diretoria de assistência farmacêutica. E a informação que eu tenho para vocês é o seguinte: o cargo de bioquímico é para trabalhar em laboratório de análises clínicas, tá?
E o cargo de farmacêutico bioquímico é o cargo de farmacêutico. Então tá lá, farmacêutico bioquímico, mas é cargo de farmacêutico. Eles já tentaram fazer a mudança do plano de carreiras, mudar a denominação do cargo, mas não conseguiram. Então, quando você vai ver lá, bioquímico, farmacêutico bioquímico são coisas diferentes. Bioquímico, laboratório, farmacêutico bioquímico para atuar na farmácia. E nesse concurso de contágio também tem o de inspetor em saúde, né? E inspeção em saúde, o foco é vigilância sanitária. Na minha mentoria, o foco não vai ser para bioquímico e a mentoria não vai ser focada também para inspetor em saúde. Lógico que também ajuda para quem quiser, né, fazer o cargo de inspetor sanitário. Meu foco vai ser para o cargo de farmacêutico bioquímico. E diferente do que aconteceu na PBH, que a gente tinha duas oportunidades de escolha, né, para o cargo de farmacêutico, seria ou 20 horas ou 40 horas, nesse concurso da Prefeitura de Contagem, somente 20 horas. É uma forma de trabalho da Prefeitura de Contagem. Né? Por quê? A pessoa entra com 20 horas, mas se ela tiver disponibilidade, ela pode fazer uma progressão de carga horária para 30, para 40, e isso, de uma forma direta, impacta também no vencimento, né, a ser recebido. Beleza? Então, todo mundo entra com 20. Caso tenha um interesse do órgão público de precisar de um farmacêutico para fazer 30 horas ou fazer 40 horas, dobrar a carga horária, se ele tiver disponibilidade e interesse, ele pode estar dobrando a sua carga horária e ele dobra também os seus vencimentos. Acho que esse é um ponto importante. Foram disponibilizados um total de 12 vagas iniciais, tá? E a gente for olhar com o PBH, o valor até um pouco maior, sendo 8 vagas de ampla concorrência, 3 vagas para negros, uma vaga para pessoa com deficiência. Exigência de assunção do cargo, diploma e está inscrito no Conselho Regional de Farmácia. A remuneração inicial, base dezembro de 2024, 3.148,07. Então, já falei isso quando a gente estava preparando para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Não se atenham ao número de vagas previsto, nem se atenham diretamente à remuneração a ser recebida. Isso muita gente já desanima, né? Puxa, só 12 vagas, é só 8 ampla concorrência, aí eu sou negro, só 3 vagas, o valor é 3.100 para 20 horas. A gente está falando aqui de estabilidade, nós vamos falar de plano de carreira e a demanda ela é muito maior do que é previsto. Quando a banca, né, coloca lá junto com a gestão 12 vagas, ela está falando que ela vai estar recrutando 12 pessoas obrigatoriamente naquele período. Tá? Então ela não vai colocar 50, porque senão ela ficaria obrigada de ter que homologar 50 pessoas e convocar essa pessoa dentro do período do concurso. Então eles acabam dando uma enxugada, até por conta de justificar a previsão orçamentária, né, dentro do plano financeiro do município. Beleza? Então, nessa conversa que eu tive com as farmacêuticas, duas farmacêuticas muito próximas de mim, dentro da Prefeitura de Contagem, elas falaram, Claudinei, 12 vagas não cobre a nossa demanda atual. Nós precisamos muito mais de 12. A gestão não procurou o departamento diretamente de assistência farmacêutica para saber a nossa demanda. Eles sabem que tem, mas eles soltaram somente 12 vagas. Então, pessoal, já vamos pensar, né, nesse concurso da Prefeitura de Contagem, um número a ser convocado de farmacêuticos muito superior aos 12 que estão previstos no edital. Não sei, pode ser 24, pode ser 18, pode ser 30, né? Como a gente falou lá no concurso da PBH, que no início de 2020 eram 10 vagas, se não me engano, ou 12 vagas, e chamaram 40 farmacêuticos. Então, isso pode acontecer também com a Prefeitura de Contagem. Então, a primeira coisa, não se atenham diretamente a esse número de vagas, tá? Outro ponto importante é que o último concurso da Prefeitura de Contagem aconteceu em 2010. E nesse concurso de 2010 não existia número de vagas efetivo. Para o cargo de farmacêutica era cadastro reserva. Então, se você fosse aprovado, você ficava na reserva. Se caso vagasse uma vaga, você era convocado. E foi 2010, pessoal. 2010 para 2025 são 15 anos. Então,
você que está aí me assistindo, me acompanhando e pensa assim, ah, não vou fazer o concurso esse ano não, ano que vem eu faço. Ah, quando tiver o próximo eu faço. Talvez o próximo vai ser daqui a 15 anos. Então, as oportunidades, elas aparecem no momento exato. Eu falei com os meninos que estavam comigo na mentoria da PBH. Olha, foi milagre, porque a gente teve um concurso em 2020 e em 2025 a Prefeitura de Belo Horizonte lançou outro concurso. E isso nunca tinha acontecido, um prazo muito curto aí de 4, 5 anos entre um concurso e outro para as vagas da área da saúde. Então, a oportunidade pode ser agora, né? Porque a gente não sabe quando vai surgir um outro concurso aqui dentro da região metropolitana, no caso de uma cidade grande como Contagem. Já teve Betim, já teve Belo Horizonte, já teve Ribeirão das Neves. Então, Contagem é o próximo. A gente sabe que teve um embargo no edital de Santa Luzia, que também qualquer hora pode abrir. Mas nas cidades maiores, Contagem é agora. Não vamos esperar ter uma outra oportunidade de um concurso em Contagem, beleza? Então, vá, professor, quero estudar, beleza, vamos. Ah, não vou estudar, quero fazer a prova, faz também. É uma oportunidade. Não percam a chance que vocês estão tendo agora, tá? Como eu disse, um outro ponto, quando a gente olha para o edital, muita gente desiste porque vê remuneração. Ah, é 3.100 para 20 horas. Eu já falei para vocês, né? A gente nunca fica atento somente à remuneração. Então, além da remuneração inicial, isso está descrito no edital, no item 2.2, né? Todos os candidatos que forem nomeados ainda vão fazer jus a auxílio alimentação no valor de R$ 525. Então, eu já tenho um acréscimo de mais R$ 525. Mas atenção, para o farmacêutico que ficar 20 horas, ele não tem direito a essa possibilidade de recebimento desse auxílio alimentação, tá? Por quê? Pela previsão legal, a gente só tem direito ao auxílio alimentação para quem cumpre uma carga horária superior a 20 horas por semana, né? Até 30 horas. Quem faz 40 horas ganha vale alimentação. Mas como eu disse, você pode começar com 20 horas e aí você tem disponibilidade, falou, opa, eu consigo fazer 40, trabalhar de manhã e de tarde. Então você dobra seu valor, de 3 vai para 6.200 e você ainda ganha mais 526 de auxílio alimentação, beleza? Então existe essa possibilidade de flexibilização da jornada, que seria o trabalho dobrado dentro da prefeitura de Contagem. Isso quase ninguém fala, tá, pessoal? Mas eu acho que é muito importante, né? Porque a partir do momento que você já sabe o que te espera, né? A gente já pensa nas nossas perspectivas lá na frente. Beleza? Então, além disso, na remuneração da prefeitura de Contagem, dentro do Estatuto do Servidor Público, né, e da Lei Orgânica do município, existe a progressão de carreira a cada 2 anos, então com a apresentação de diplomas, certificados, cursos que você fez, especialização, mestrado, doutorado. Então, dentro do plano de cargos e salários, vocês recebem um acréscimo de 1,5%, 2% em cima do vencimento, então isso a cada 2 anos, e a cada 5 anos tem um quinquênio, né? Então, a cada 5 anos ainda tem mais um acréscimo de 10% no salário. Então, tem 5 anos, aumentou 10%, mais 5 anos aumenta mais 10%, deu mais 5 anos de 15%, aumenta mais 10%, isso fora a progressão que você vai tendo na carreira. Então, esse valor inicial é inicial, pessoal, mas dentro de uma política pública, a gente já tem o plano de cargos e salários bem estruturado. E existem outras discussões dentro do município, né, de ganhos também de insalubridade ou de periculosidade, coisa que eu apresentei para vocês que em Belo Horizonte já tinha, mas Contagem não tem, tá? Existe uma discussão na Câmara de Vereadores de Contagem, mas pode ser que isso seja implementado, pode ser que não. Beleza? Então, acho que em termos de vagas e remuneração, é o que eu tinha para falar para vocês. No edital da Prefeitura de Contagem, a gente vai ter uma prova objetiva de múltipla escolha, que tem caráter eliminatório e classificatório. Então, da mesma forma, eu vou precisar de um mínimo necessário para a gente poder classificar para a próxima etapa. Ou, caso eu não atinja o mínimo necessário, eu estou eliminado. Mas aqueles que forem classificados, eles podem também participar da prova de títulos e de experiência profissional, que aí sim tem um caráter classificatório.
Então, a somatória final dos pontos vai ser a soma do que a gente conseguir na prova objetiva, mais do que a gente conseguir na prova de titulação, tá? Da prova objetiva, o que que temos em contagem? Vamos lá, muita atenção a essa hora. PBH foi exigido legislação municipal, saúde pública e conhecimento específico. Beleza. Contagem não tem legislação municipal, contagem tem português. Então, língua portuguesa, 5 questões de língua portuguesa, um peso de 1 para cada questão, total de 5 pontos na prova de língua portuguesa. Contagem tem informática básica, tá? Então, 5 questões de informática básica, 1 ponto por questão, total de 5 questões de informática básica. Contagem exige e sempre exigiu conhecimentos específicos do município de Contagem. Cultura, esporte, parte social, a parte cultural, falar dos Arturos, né, que é uma comunidade quilombola muito tradicional no município de Contagem, né, toda a história do município, 5 questões. 1 ponto por questão, 5 pontos no total. Ou seja, um peso de 15 pontos no total para português, informática básica e conhecimento específico. Não uma pontuação muito expressiva, mas que diferencia quando a gente está falando de um concurso público. Legislação do SUS, 10 questões. Aqui tem um peso de 2 pontos por questão, fechando 20 pontos no total. Né? Muita gente vai só pela questão e esquece que tem um peso, né, que a gente tem diferenciado por cada tipo de conteúdo. E para quem fez a prova da PBH, a legislação do SUS está mamão com açúcar. É praticamente Ctrl+C, Ctrl+V do que caiu na prova da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, é só a gente reforçar o conteúdo, né, que vai facilitar a gente conseguir ter um percentual de acerto maior também na parte da legislação, na parte do SUS. E conhecimento específico, 15 questões, né? Sendo que dessas 15 questões também um peso 2 e um total de 30 pontos. Então, são no máximo 40 questões, diferente de Belo Horizonte, que eram 60, né? Diferente do número total de questões de Prefeitura de Belo Horizonte, e Contagem, um total de 65 pontos, e na PBH um total era de 100 pontos que foram distribuídos. Então, 65 pontos no total, sendo 30 de conhecimento específico, 20 de SUS, 5 de conhecimento do município, 5 de informática e 5 de língua portuguesa. Ok? Quem quiser, pessoal, tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat aí, no finalzinho eu faço uma elucidação das dúvidas que tiverem, tá? Data da prova. Tempo suficiente para preparação. 14 de dezembro de 2025, né? Ou seja, a gente tem ainda outubro, novembro, dezembro. 3 meses para a gente poder fazer uma boa preparação para essa prova de contagem. E no edital do Instituto Axis já tem o horário definido. A prova vai acontecer das 14 às 18 horas, à tarde. Ah, mas não pode fazer 2 provas ao mesmo tempo? Pode. Auxiliar de laboratório ou técnico de laboratório vai acontecer de manhã. Aí vai ter que fazer uma prova de manhã e fazer uma prova à tarde para quem quiser fazer os 2 cargos, tá? Então guardem aí, dia 14 de dezembro, das 14 às 18 horas. A prova objetiva, ela vai ter 4 horas de duração, assim como foi na PBH. São 40 questões. Da Prefeitura de Belo Horizonte eram 60, então a gente tem 20 questões a menos. Pensando que você vai gastar mais ou menos 30 minutos para fazer o gabarito, a gente tem um prazo de segurança interessante de 5 minutos para cada questão. É um prazo bem considerável para fazer a prova com calma, com atenção, né? Para não querer atropelar o meio do caminho. Então, período tranquilo, 40 questões, 4 horas de prova. No edital ele fala, como a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório, significa que você pode ser eliminado na prova objetiva. E o que o edital fala
que a gente precisa para não ser eliminado, tá? É preciso acertar 60% da pontuação máxima da prova objetiva. Se são 65 pontos no total, tem que ter no mínimo 39. Fez 40 questões, beleza, tá classificado. Diferente do que aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, lembram? A gente classificava um número limitado de vagas para ir para a prova de títulos. No edital da Prefeitura de Contagem, não tem número para ir para a prova de títulos. Conseguiu a pontuação mínima, todo mundo vai para a prova de títulos, beleza? Então, isso abre um maior leque de oportunidades. Mas, atenção, pessoal. 10.6, item B. Tenha acertado no mínimo uma questão de cada disciplina. Então, língua portuguesa são 5 questões, não pode zerar. Informática são 5 questões. Conhecimento específico de contagem, 5 questões. Você não pode zerar nenhuma prova. Ai, professor, mas eu consegui 58 questões, mas eu zerei português. Está fora, tá? É caráter eliminatório. Então, tem que ter um pouco de atenção, porque muitas das vezes a gente não dá muita atenção, são só 5 questões de informática. Ah, vou lá com o que eu sei. Isso muitas das vezes não dá certo, tá? Corre o risco de você zerar, ter conseguido uma nota muito boa. Já presenciei alguns alunos que fizeram isso, tiveram nota muito boa em saúde pública, conhecimento específico, mas zerou uma questão de português que era só 5 questões. Então, aí para a gente não ser eliminado. Avaliação de títulos, ela tem um caráter apenas classificatório, então só soma ponto, não elimina, e a pontuação ela vai de 2 até 7 pontos. Então, o máximo que você vai conseguir na prova de título são 7 pontos. Isso muda também um pouco do que aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, que onde o foco lá do edital da PBH falava que você tinha que ter uma especialização em saúde pública, né, em saúde coletiva. Isso não traz no edital da Prefeitura de Contagem. Então, ele coloca lá no primeiro item, diploma devidamente registrado de curso de especialização com carga horária de 360 horas ministrado por uma instituição oficial de ensino. Não fala, né, em qual área que é um curso de especialização. Então, para cada curso, você ganha 0,75. E você pode ter no máximo 1,5. Então, você tem uma pós 0,75, você tem duas, vai ganhar 1,5. Então, no máximo, 2 cursos de pós-graduação você consegue ganhar essa pontuação de 1,5 a mais do que você já tinha na prova objetiva. Além disso, tem mestrado, ganha mais 1,5 ponto. Aí é um diploma só de mestrado. Ah, eu tenho doutorado, então você ganha 2 pontos. Vai mais 2 pontos por você ter doutorado. Aqui já deu, por exemplo, 5 pontos para quem tem doutorado e 2 pós, tá? Já ganha 5 pontos a mais. E ele ainda traz uma experiência profissional na área específica da vaga pretendida. Então, se você tem uma experiência já como farmacêutico, você consegue ganhar 1 ponto para cada ano de experiência profissional. Ah, professor, já tenho 3 anos que eu trabalho como farmacêutico. Beleza, você tem cópia da carteira de trabalho, onde você justifica que você tem essa expertise, você ganha mais 2 pontos. Ah, mas eu tenho 3 anos, não ganho 3? Não, é máximo 2 pontos. Então, juntando curso de especialização, mais mestrado, doutorado e experiência na área, você pode somar na sua nota final mais 7 pontos. Beleza? Então, a gente soma a nota objetiva e a prova de títulos para soltar a classificação final do edital. Beleza. Como eu disse, dentro do edital a gente tem uma previsão de reclassificação, então quanto da nomeação e dentro do prazo previsto para a posse, que a gente falou de 2 anos, renovado por mais 2, o candidato ele tem direito à reclassificação, né? Então, fui chamado, passei em terceiro lugar, mas ainda não formei. Ou fui chamado, mas eu tenho um vínculo com uma outra empresa e não quero sair dela agora. Você solicita a reclassificação, vai ter uma parte formal dentro do edital, mandar um e-mail, registrar a sua solicitação e aí você vai para o último da fila, né? Só que você pode fazer essa reclassificação somente uma vez. Isso é muito comum em concursos, tá, pessoal? Muitas das vezes o indivíduo foi convocado, mas ele está em outro território, está prestando serviço em outra empresa e fala, ah, vou deixar em stand-by, jogo para reclassificação
e aí depois eu vejo se eu topo ou não entrar para dentro desse cargo, tá? Então isso também está previsto no edital, ajuda muito para quem ainda está estudando e ainda não formou, tá? Muito bem. A prova objetiva, nós vimos que a gente vai ter questões de língua portuguesa, 5 questões de informática básica, 5 questões de conhecimento do município de Contagem. Nós temos as questões de legislação e saúde pública e o conteúdo específico. Dentro dessa proposta do conteúdo específico, algumas coisas vão se repetir com o que aconteceu em Belo Horizonte, mas outras coisas são novidades dentro do conteúdo específico. Muita coisa que cobrou na PBH não vai cobrar em Contagem, coisa que vai cobrar em Contagem que não foi cobrado na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, alguns conhecimentos vão se repetir, maravilha. Quem estava comigo na mentoria tem o material, estudou comigo, não vamos errar, tá? Quem não esteve comigo na mentoria, eu vou disponibilizar todo esse conteúdo para vocês também. Então, a gente repete legislação e deontologia. Então, dentro do edital, está se cobrando código de ética da profissão farmacêutica, cobra-se legislações pertinentes em relação à dispensação de medicamentos, solta muito, joga, né? Legislação pertinente. Legislação pertinente é a Lei 5991, Portaria 344 e RDC 476 falando dos antimicrobianos. Então, a gente vai ter um ponto bem interessante em relação à legislação e deonto. Também, dentro da parte de conhecimento específico, traz farmacologia. Mas diferente da PBH, que ele cobrou quase tudo de farmacologia no estudo, e que quem fez a prova viu que caíram 6 questões apenas, né, de farmacologia, dentro das 30 de conhecimento específico, era o conhecimento mais amplo que nós tínhamos, mas foi o menos cobrado, né, dentro da prova. A Prefeitura de Contagem, ela separou algumas coisas de farmacologia, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que foi cobrado. Então, também temos um módulo de farmacologia. Novidade para Contagem, epidemiologia e saúde pública. No concurso da PBH, cobrou muito a questão de assistência farmacêutica, tá? Contagem está cobrando epidemiologia e saúde pública. Então, mudou um pouco a história. Isso é novidade. E outra novidade que se colocou no edital é a parte de manipulação e controle de qualidade, que também não foi cobrado no concurso da Prefeitura de BH. Eu fiquei muito curioso em relação a isso, manipulação e controle de qualidade no edital, né? Entrei em contato com as farmacêuticas também lá de Contagem e perguntei, poxa, vocês vão ter uma vaga para um farmacêutico trabalhar numa farmácia de manipulação dentro da Prefeitura de Contagem? É dentro do programa Farmácia Viva, para estar mexendo com fitoterápicos? Não, Claudinei, não é para isso. Né? Os nossos hospitais que têm manipulação, hoje eles são SSA, então são serviços autônomos, né, dentro do contrato com a prefeitura, o que as vagas são para o farmacêutico realmente atuar na assistência farmacêutica. Então, pessoal, não sei, tá? Não sei por que foi inserido dentro do edital da Prefeitura de Contagem a parte de manipulação, controle de qualidade e nutrição parenteral. Mas se está no edital, é passível de ser cobrança em prova. Então, a gente precisa estudar um pouquinho sobre isso, tá? Então, acho que são essas 4 macro-áreas. Na Prefeitura de Belo Horizonte tinha 3, Contagem, 4 macro-áreas para a gente focar no concurso de Contagem, tá? Dentro de legislação e deontologia, o edital cobra legislação referente a medicamentos sujeita a controle especial e antimicrobianos. Então, a gente volta a falar, né, de portaria 344, antimicrobianos, que para a PBH não caiu nada dessa parte, tá? Código de ética da profissão farmacêutica, nós tivemos uma questão na prova da PBH de código de ética e a gente estudou bastante, né, pessoal? Ética, processo ético, infrações disciplinares. Então, podemos esperar alguma coisa disso, tá? E ele entra dentro do edital com a parte de genéricos. Então, ficou meio misturado. Tá lá, genéricos, incompatibilidade farmacêutica, indicações, efeitos adversos e legislação pertinente.
Então, aqui a gente precisa entender um pouquinho sobre os genéricos, as legislações envolvidas ao genérico, mas principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, é importante, né? Ver quais são as legislações dentro do SUS. A gente volta a falar de efeito adverso, e aí a gente já tem uma aula, né, onde a gente classifica as reações adversas em A, B, C, D e E. Nós temos as incompatibilidades farmacêuticas, a gente tem todo um conteúdo de interação medicamentosa e incompatibilidade farmacêutica. Então, estou colocando essas áreas dentro de legislação e deontologia. Farmacologia, o que está cobrando no edital? Princípios gerais de farmacologia, formas farmacêuticas, tratamento medicamentoso da inflamação. Olha, na PBH caiu uma questão dessa, e muita gente errou, tá? Falava lá do ácido acetilsalicílico que se ligava de forma irreversível à ciclooxigenase. Tinha uma questão falando dos coxibes, que não provocavam dano gástrico, e muita gente marcou essa e ó, errou a questão, tá? Então, tratamento medicamentoso da inflamação, medicamentos que afetam as funções renais, cardiovascular e gastrointestinal, uma coisa bem ampla, e quimioterapia das infecções parasitárias e microbianas. Então, entra aqui os antibióticos, entra os antifúngicos, entra os antivirais e antiparasitários, e eu acho que vale a pena também os antihelmínticos também, tá? E as reações adversas aos medicamentos. Então, ele fala de reações adversas, interações medicamentosas e incompatibilidade medicamentosa. Também isso entra dentro do módulo de farmacologia. Novidade para contagem, epidemiologia e saúde pública, tá? Então, aqui dentro da epidemia, no edital, ele pede os indicadores de saúde, a gente vai ter que entender bem morbidade, mortalidade, prevalência, como é que a gente faz os cálculos de incidência, ver toda essa parte proporcional, até a parte estatística. Então, como que são feitos os desenhos dos estudos epidemiológicos? Então, o que que é um estudo de coorte, um estudo de caso-controle? O que que é um estudo de um corte transversal, um corte horizontal? Então, entender o que que é um estudo randomizado, meta-análise, que são os desenhos desses estudos epidemiológicos, medidas de associação desses estudos e o impacto potencial. Aborda fonte de erros nos estudos epidemiológicos, onde a gente pode ter um erro dentro dessa parte da epidemiologia. Qual é o papel da vigilância epidemiológica? Então, no processo de investigação de epidemias, então aqui vai entrar um pouquinho que nós vimos na saúde pública lá de doenças de notificação compulsória, né? É importante saber quais são, como é que é feito o processo. Caiu uma questão dessa na PBH, se não me engano, né? Falando de notificação da dengue, né? E era aí um caso de dengue, não um caso agudo, mas um caso crônico. A avaliação de programas de saúde pública, a avaliação de programas de rastreamento em saúde pública, aí entra a notificação compulsória, e ele aborda infecções sexualmente transmissíveis, doenças infecto-contagiosas, e inclui esquemas de vacinação. Olha, a gente fala de PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, e aí ele traz para dentro do conteúdo específico esquemas de vacinação. Isso aconteceu na PBH, a gente tinha o PNI dentro do módulo de saúde pública, mas a IBFC começou a colocar muita questão de saúde pública dentro do conhecimento específico da prova, né? Então, a gente também tem que ficar atento nessas coisas. Esquema de vacinação, imunologia e profilaxia dessas doenças. Então, a gente vai ter que abordar as principais infecções sexualmente transmissíveis, entender cada uma delas, né? O HPV, como é que é a questão de imunização, vamos falar de HIV/AIDS, vamos falar de varíola, tricômonas vaginalis e candidíase, né? Um tanto de coisa. O que que a gente tem de vacinação, imunologia e profilaxia? Então, isso tudo faz parte da epidemiologia e saúde pública. E a gente fecha com essa parte específica com manipulação e controle de qualidade. O que ele está cobrando aqui dentro dessa parte? Manipulação de medicamentos alopáticos e fitoterápicos, incluindo parte sanitária, a legislação pertinente, a RDC específica da farmácia de manipulação, né, a parte da vigilância sanitária, os instrumentos, né, de inspeção na parte sanitária, as formulações, né,
farmacêuticas, sólidas, semissólidas, líquidas, alguns cuidados, incompatibilidade importante, termos de estabilidade das formulações, então pega uma parte legal aí da farmacotécnica, e controle de qualidade. Controle de qualidade na manipulação desses medicamentos alopáticos e fitoterápicos. Então, quais são os pontos mais importantes dentro do CQ, né, do controle de qualidade físico-químico, controle de qualidade microbiológico, ponto de fusão, densidade e outros parâmetros mais dentro do controle de qualidade. E fecha com alimentação parenteral. Também não sei por que a banca colocou alimentação parenteral dentro da previsibilidade do edital, tá, pessoal? Mas entrou, então temos que estudar, ver o que são as principais legislações, entender a diferença de uma nutrição enteral para uma nutrição parenteral, o que a gente tem para preparar uma nutrição parenteral, os oligoelementos, os aminoácidos, carboidratos, os riscos de uma interação medicamentosa, a forma de armazenamento dessa alimentação parenteral, são pontos que a gente vai ter que abordar, porque a gente não sabe o que a banca pode cobrar dentro desse conteúdo. Beleza? Então, esses são os 4 pontos do conteúdo específico da prova. Maravilha! Dentro do cronograma, também disponível no edital, já tem as datas todas definidas. Então, inscrição do dia 7 ao dia 10, solicitação de isenção do dia 7 a 9, data limite para o pagamento da inscrição e reemissão de boleto, né, dia 7 de novembro, um dia posterior. Divulgação do deferimento das inscrições no dia 24. Se sua inscrição não foi deferida, você abre recurso. Divulgação do local da prova no dia 8 de dezembro, a prova no dia 14, e já coloca que o gabarito já sai no dia 15, no dia seguinte, e já tem o prazo para recurso contra o gabarito, do dia 16 ao dia 18, né, período que a gente já passou na PBH, e a decisão do recurso sai no dia 6. Então, eles estão colocando mais ou menos quase 30 dias para avaliar todos os recursos, né? E no dia seguinte, o resultado da prova objetiva, ou seja, já sai quem foi aprovado na prova objetiva. E aí também abre prazo para recurso contra o resultado da prova objetiva. E assim funciona os concursos. Ok, muito bem. Como que vai ser, né, a minha proposta de mentoria para esse concurso da Prefeitura de Contagem? Nós vamos estar trabalhando com aulas gravadas e aulas ao vivo, tá? Para quê? Para que você possa assistir onde e quando você puder. Aulas ao vivo, eu vou abordar muito as aulas ao vivo daquilo que nós não trabalhamos no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Tudo aquilo que for novidade, que não foi abordado no concurso da PBH, nós vamos fazer uma aula ao vivo. Da mesma forma que a gente já fazia, a gente traz o conteúdo teórico, eu disponibilizo os meus slides, a gente faz resoluções de exercícios, né, nessa aula ao vivo, para a gente estar fixando esse conhecimento. E por que aulas gravadas, tá? Porque para quem esteve comigo dentro da PBH, nós temos muitos conteúdos que vão ser replicados. Então, eu já tenho a aula gravada, por exemplo, de Portaria 344, a aula gravada que nós tivemos de Código e Ética da Profissão Farmacêutica. Então, eu vou disponibilizar, e aí a gente já disponibiliza isso de uma forma imediata para vocês, desse conteúdo que já está gravado, e a gente vai aproveitar e fazer uma aula ao vivo de resolução de exercícios sobre esse conteúdo, tá? Então, acho que isso acrescenta muito e a gente ganha tempo, já que o nosso prazo é de 3 meses, né? Então, a gente ganha um tempo. No momento que vocês tiverem disponibilidade, deu uma folguinha, bota o fone, estou indo para o trabalho, né? Bota o fone, vai ouvindo a aula, vai fazendo as anotações necessárias e depois a gente faz o encontro para a gente estar fazendo algumas resoluções de exercício. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com o modelo de aula gravada e aula ao vivo. Até dando uma oportunidade para quem não esteve comigo na Prefeitura de Belo Horizonte, né, no concurso da PBH, a ementa do edital para a farmacologia ficou bem curtinha para a Contagem. Mas eu vou ter um cuidado de disponibilizar para quem entrar na mentoria de Contagem todas as minhas aulas de farmacologia para concurso, tá? Então, vou disponibilizar todo o conteúdo também, que eu já tenho essas aulas gravadas, para quem estiver entrando dentro da monitoria para a Prefeitura de Contagem. Isso vai um bônus aí que eu pensei que agora eu acho que acrescenta bem.
Nós temos as nossas listas de simulados, então toda aula ao vivo, aula gravada, a gente tem um simulado com 10, 15 ou 20 questões, baseado na banca, tá? No caso aqui vai ser o Instituto Axis, para ajudá-los à fixação do conhecimento. É legal que a gente faz um simulado com 20 questões, por exemplo, de portaria 344, você já responde o simulado, ali você já recebe automaticamente quantas questões você acertou, um feedback do que você acertou, do que errou. Então, eu não faço um simulado no final, a gente faz um simulado por cada conteúdo que a gente vai abordando dentro das nossas aulas. E eu faço com todos os meus mentorandos um planejamento estratégico dos estudos. Então a gente tem um passo a passo, vamos começar por esse conteúdo, depois a gente passa para esse, para dar um prazo, um respiro, para a gente chegar lá em dezembro tendo todo o conteúdo bem absorvido. É lógico, tem aquele que deixa mais para o final, aí começa a atropelar, aí fica um pouquinho atrapalhado. Mas eu gosto de trabalhar com uma metodologia onde a gente consiga absorver todo o conteúdo e chegar lá no final com conteúdo vivo na nossa memória para a gente poder estar fazendo uma boa prova, tá? Minha mentoria, ela é muito objetiva, pessoal. A gente vai pegar os pontos mais importantes, né, atendendo o que a banca ela propõe nas suas últimas provas. Eu crio um grupo exclusivo no WhatsApp. Então a gente vai ter um grupo exclusivo para essa mentoria de contagem, onde eu estou sempre passando mensagem, a gente vai fazendo quiz, a gente vai trocando informações, alerta, disponibilizei material na plataforma, a aula gravada já está lá, já tem o simulado disponível. Então eu vou colocando muitas informações para você. Surgiu novidade, jogo, acho que isso é muito importante. E material complementar. Então, surgiu alguma coisa interessante. Tem o risco de uso de medicamentos em idosos. Então, vamos soltar ali a metodologia de Beers. Vamos ver o que tem de novidade na parte de material complementar, uma legislação específica, o que saiu de novo. Isso tudo vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, não é só aula. Então, vocês vão observar aí, para quem talvez já fez cursinhos, né, para concurso público, a proposta aqui não é um cursinho, é uma mentoria. Então, a gente tem as aulas, a gente tem simulado, tem planejamento de estudo, tem acompanhamento e tira dúvidas, ou no grupo do WhatsApp, ou quem está comigo geralmente me manda uma mensagem no privado: professor, fiz o simulado, essa questão eu errei, não entendi, me explica. Olha, eu fiz essa prova aqui e não deu certo. Eu estou à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas e ajudarem na preparação para o concurso, tá? Então, esses são os pontos. Eu chamo tudo isso aqui de método tropa, né? Tropa de elite, tá? Então, a gente vai criar nossa tropa agora para a Prefeitura de Contagem. Beleza, pessoal? Então, quem estiver comigo pode ter certeza que vai ser bem cuidado, tá? Eu ofereço bônus. Então, só reforçando, tá, pessoal? Vou voltar aqui, ó. Essas aulas gravadas e ao vivo, elas são do conteúdo específico do concurso, tá? Daquelas 15 questões que o concurso está cobrando, 2 pontos cada questão, já são 30 questões, tá? Então, aulas gravadas e ao vivo do conteúdo específico do concurso da Prefeitura de Contagem. E o que eu vou oferecer aí, né, de bônus a mais para ajudá-los na preparação? Então, eu vou disponibilizar apostila e lista de exercício daquilo que não é do conteúdo específico. Aí nós não temos aulas ao vivo nem aulas gravadas. Apostila e lista de exercícios. E até simulados. Então, língua portuguesa. Vou disponibilizar uma apostila daquele conteúdo que está sendo cobrado no edital, para ajudá-los, os pontos mais importantes, a questão de regência verbal, concordância, regras de acentuação e etc., tá? Com lista de exercício, informática básica, então dentro do que está previsto no edital, aquilo que vai ser cobrado de informática básica, e saúde pública, tá? Então, reforçando o que já teve na PBH, aí vai inserir mais algumas coisas, são poucas, mas tem umas coisas que foram inseridas no edital da Prefeitura de Contagem também, uma apostila resumo dos pontos mais importantes, mais lista de exercício e também simulado. Beleza? Então, o pacote completo de tudo que vocês precisam para o concurso da Prefeitura de Contagem, tá? Período da nossa mentoria. Previsão de início, já deixando aqui a data do próximo dia 13/9.
tá? Então, dia 13/9, previsão, mais certo que sim, estou só fazendo um acerto de agenda para a gente já não perder tempo e já começar no próximo final de semana. E uma previsão de término no dia 6 de dezembro, né? Aí, uma semana próximo da semana do concurso, tá? O que pode acontecer, geralmente foi o que aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, né? Agendas acabam se cruzando. Aí chegou julho, nós descemos a lenha, fizemos uma revisão legal do conteúdo que estava faltando no edital e encerramos dentro do prazo previsto. Pode acontecer a mesma coisa com contagem, tá, pessoal? Então, previsão aí da gente estar terminando no dia 6 de dezembro. Nessa parte específica, qual o cuidado que eu vou ter com vocês? Eu vou pegar toda essa parte de 3 módulos que são importantes, a farmacologia, legislação e deonto, mais a vigilância epidemiológica, mas eu estou convidando uma grande colega minha, que tem uma expertise muito grande na parte da farmacotécnica, para poder estar passando esse conteúdo para vocês de manipulação e controle de qualidade, tá? Então, eu vou estar dividindo isso com a professora Daniele, uma grande parceira, professora universitária, hoje mentora e consultora também em indústrias farmacêuticas, em farmácias de manipulação, para poder acrescentar mais. Não tenho conhecimento, trabalhei em farmácia de manipulação, trabalhei na manipulação da Araújo um bom tempo, trabalhei aqui em Belo Horizonte na BS Farma, trabalhei na Prímula, tenho conhecimento, mas eu acho que se tem alguém que tem um conhecimento a mais do que o meu, eu acho que acrescenta para vocês. Então, vou trazer a professora Daniele também para dentro dessa parte específica do curso. É uma diversificação, eu acho que acrescenta e eu acho que para vocês vai ser interessante, tá? Nós vamos caminhar com as aulas. Com a professora Daniele, vão ser 2 encontros durante a semana, provavelmente vai acontecer numa quinta-feira à noite, tá? 2 quintas-feiras, para poder pegar esse conteúdo da manipulação e controle de qualidade, e eu vou intercalando as nossas aulas aos finais de semana. Por quê? Na Prefeitura de Belo Horizonte, teve alguns alunos que reclamavam: professor, chega muito tarde da farmácia, do hospital, não estou conseguindo acompanhar as aulas ao vivo. Ah, eu não consigo no sábado de manhã, que é o trabalho. Então, eu vou tentar mesclar com os finais de semana, para a gente focar. Final de semana vai ser estudar para o concurso da Prefeitura de Contagem. A gente vai abrir mão aí de algumas festinhas, churrascos e se dedicar para a gente conseguir ter um bom sucesso lá na frente, tá? Então, vou mesclar aí sábados e domingos, vou apresentar depois, né, o nosso cronograma de aulas, mas a gente vai mesclando sábados e domingos para a gente conseguir fechar todo esse conteúdo com as nossas aulas ao vivo, tá, pessoal? Porque as aulas gravadas todas já vão ser disponibilizadas para vocês assistirem a hora que vocês puderem assistir. Beleza? Então, previsão de começar dia 13 e término no dia 6 de dezembro. Então, deixei aí as aulas ao vivo aos sábados e domingos intercalados. E a gente vai acertando o nosso edital. Beleza, então, olha, juntando tudo, e acho que para a gente poder entender aqui, juntando tudo, a gente vai ter uma lista de exercícios, né? Junto com o grupo de WhatsApp, os simulados, aulas gravadas, aulas ao vivo, mais o meu acompanhamento, vocês não ficam abandonados. Tem cursinho que você vai lá, assiste a aula e o professor só dá aula e some, você nunca mais tem contato, né? Então, a gente tem um acompanhamento. Até os meninos que estão comigo na Prefeitura de Belo Horizonte, eu falei com eles, não sai do grupo do WhatsApp, não, porque ainda vai sair o resultado, depois tem o prazo para recurso contra o resultado, e eu vou acompanhando, né? Nós vamos acompanhando, porque a gente não pode abandonar o barco, tá? Então, mais o acompanhamento, mais esse material complementar, que são as legislações, né, que a gente vai repassando aquilo que for importante na formação de vocês. E aí, dentro de material complementar, né, quem teve comigo na Prefeitura de Belo Horizonte, eu disponibilizei muitas provas da IBFC, né, provas anteriores com gabarito para estar fazendo aquelas provas. Eu pretendo fazer a mesma coisa, tá, com outras provas do Instituto Access e de bancas semelhantes, já que a gente não tem muita prova do Instituto Access, mas a gente tem bancas que são parceiras do Instituto Access, que quando sai um edital, eles acabam trabalhando junto, né, 2 bancas para poder formular a questão e etc. Então, vamos trazer essas provas também para dentro da mentoria e mais as apostilas, tá? De
português, informática e de saúde pública, com lista de exercícios também simulados específicos, tá? Acho que essa proposta vai casar e vai funcionar super bem. Ó, o pessoal colocou aqui a Patrícia, que a Daniela é ótima, a Ana Paula falou parceria total, a Dani é muito boa mesmo, tá, pessoal? Vocês vão gostar bastante das aulas de manipulação e talvez abre até um leque de oportunidades. Eu acho muito legal, porque assim, quando a gente faz uma... Eu estou esticando um pouquinho meu tempo aqui, mas eu acho que acrescenta. Quando a gente faz uma mentoria dessa, eu estou preparando vocês para o concurso público, né? Mas eu recebi vários feedbacks muito legais de colegas que estiveram comigo na mentoria da Prefeitura de BH e falaram, professor, você não sabe o tanto que você me ajudou no meu dia a dia profissional. Eu aprendi coisas de farmacologia, né, de assistência farmacêutica, que eu não aprendi isso no meu período de faculdade e eu tinha muita dificuldade de exercitar isso dentro do meu dia a dia da profissão. Então, acho que o foco é isso, é preparar para o concurso, mas também ajudá-los no dia a dia do exercício profissional, tá? Então, somando tudo isso, a gente tem um investimento de vocês. Então, não pense em gasto, tá, pessoal? Pense em investimento, tá? E aí, dentro dessa proposta do método Tropa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou manter o mesmo preço que eu dei para a Prefeitura de Belo Horizonte, sem nenhum a mais, nenhum a menos, tá? O valor da mentoria é o valor de R$ 360, sendo que nesse valor de 360 você pode estar dividindo em até 10 vezes no cartão. Pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, pode pagar no débito, tá? Eu caso com a plataforma da Hotmart, a Hotmart é extremamente segura. A Hotmart ela é daqui de Belo Horizonte, tá? É uma das principais plataformas digitais do Brasil e hoje na América Latina. É dentro da Hotmart que eu posto os meus cursos de farmacologia do esporte, de perícia judicial, de obesidade. Vou lançar um agora recente, vai sair por agora de anticoncepcionais hormonais. Então, é uma grande parceira, é uma empresa extremamente sólida, que dá muita segurança para eu estar postando as aulas. Ela recebe o dinheiro de vocês e eu recebo o valor dela, fora a comissão que ela recebe na transação e etc. Tá? Mas é uma questão de segurança, então não recebo dinheiro nenhum de aluno, joga para a Hotmart e depois a Hotmart me repassa. Então, 360, 10 vezes, até de R$ 43,27, por questão dos juros, né? Se for de menos vezes, vai diminuir um pouquinho os juros. E uma oportunidade interessante, né? Para quem fizer a sua matrícula até no domingo, nós estamos hoje sábado, até amanhã, às 23h59, eu estou disponibilizando aí um cupom de desconto, tá? Então, na hora que você entrar, eu vou disponibilizar para vocês o link de acesso, né, ao curso. Logo, logo vai estar no meu Instagram também, para quem não me segue, @prof.claudinei.ferreira, tá? O Live 10 aí, 10% de desconto, então em vez de 360 cai para 324, 10 vezes de R$ 38,94, pessoal. Para quem gosta de bebida alcoólica, né? Uma Heineken no boteco você vai pagar 17, 18 reais. É duas cervejas, tá, pessoal? Duas cervejinhas por mês. Ou ontem, quando eu voltei da faculdade, fui comprar um sanduíche para comer com minha filha, né? Um sanduíche estava na faixa de 38 reais. Um sanduíche, né? É o seu investimento que você vai ter aí de preparação não só para o concurso, mas também para o dia a dia da sua profissão farmacêutica. Tranquilo? Então eu vou disponibilizar o link para vocês logo logo no meu Instagram, também nos grupos de WhatsApp que eu estou aqui, já disponibilizo o link para vocês, tá? Dúvidas em relação a isso, em relação à mentoria? Ana Paula também fala que foi uma aluna, aprendeu muito no dia a dia da farmácia. Que legal, Ana, obrigado. Você foi uma das que colocou para mim, né? Que aprendeu bastante na mentoria do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Dúvida, pessoal, alguma? Tranquilo? Acho que eu passei por tudo aqui. Falamos do edital, tá? Eu acho que nós apresentamos, né, tudo que vocês têm para ver dentro desse período, né, do concurso público. Eu acho que se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no privado, no Instagram, se for o caso.
A Matilde colocando aí, ó, que recomenda, o de BH foi um sucesso. O caso da Matilde é legal, né? A Matilde, uma ex-aluna minha de graduação, e ela já vinha fazendo concursos anteriormente, né? E assim como outros falavam assim, nossa, eu sempre ficava ali nos 40, 50% do conteúdo específico, de 30 questões eu acertava 14, 15, e de repente aparece 25, 27 acertos de 30. Puxa, isso é muito gratificante para a gente, sabe? Porque acertar 28 questões, eu tive alunos com 85% de aproveitamento no concurso da prefeitura, e assim, a gente está guardando os recursos, mas eu acredito que é um aluno que está dentro do processo, sabe? Então é muito gratificante quando a gente chega no final e vê que valeu a pena tudo aquilo que a gente construiu. Beleza, pessoal? Então, vou colocar, acho que eu consigo colocar para vocês aqui, só um instante. Só um minutinho aqui. Já teve gente que já me chamou aqui no WhatsApp querendo o, o link para poder fazer já entrar para a mentoria. Espera aí que eu já vou colocar aqui agora e dessa vez eu vou ver se eu consigo trabalhar com um grupo mais restrito, tá, pessoal? Apesar que eu consegui atender todo mundo, né, no outro concurso, mas é aquela coisa, quem entra na frente começa já vai ganhando água limpa, né? Vou colocar aqui, ó, cupom, colocar aqui no chat, cupom live 10. Bom, beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estavam junto comigo aí, tá? Fico à disposição se tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer mais alguma coisa. E vamos junto, né? Quem quiser entrar para o concurso, pensa só naquilo, né? O último concurso de contagem foi há 15 anos atrás. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Ó, um abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana para todos. E quem estiver comigo, no próximo final de semana a gente já começa, tá? Tchau, tchau. Com Deus. Ah, aqui, ó, aproveitando aqui só para responder mais uma pergunta aqui, ó, Débora. O acesso à plataforma seria até a data da prova? Eu estou disponibilizando acesso a todas essas aulas, tá? Quem entrar para dentro da mentoria, Débora, por 4 meses, tá? Então, passa do período de prova, tá? Então, acesso a todo o material, as aulas gravadas, aulas ao vivo, simulados, material complementar, as apostilas que vocês podem fazer o download, é lógico, né? Mas até 4 meses, a partir da data de aquisição